Hoje eu vou te contar a história do ônibus espacial Challenger, que fazia parte de uma missão que entraria para a história, se não fosse o acidente que marcou a exploração espacial e deixou uma mancha na história da NASA. O nome do ônibus espacial, Challenger, foi escolhido em homenagem à embarcação de pesquisa HMS Challenger, que navegou nos oceanos Atlântico e Pacífico durante a década de 1870. O HMS Challenger também foi o principal navio que participou da expedição Challenger, realizada entre os anos 1872 e 1876. Essa expedição foi a responsável por lançar as bases da oceanografia, ciência que estuda os oceanos. Na expedição, o Challenger ficou responsável por transportar 243 oficiais, além de cientistas e tripulação. Além disso, o módulo lunar da missão Apollo 17, a última missão a pousar na Lua, também tinha o nome Challenger, tendo como tripulação os astronautas Eugene Cernan, Ronald Evans e o geólogo Harrison Schmitt. O lançamento da Apollo 17 aconteceu no dia 7 de dezembro de 1972 e foi a única missão Apollo, com a presença de um geólogo profissional responsável por analisar mais detalhadamente a superfície lunar. O Challenger foi o terceiro ônibus espacial construído pela NASA. Antes dele, vieram o Enterprise, em homenagem a Star Trek e que não chegou a sair da atmosfera terrestre, e o Columbia, o primeiro a chegar ao espaço. Na época, o Challenger já havia realizado 9 missões bem-sucedidas, sem nenhum problema que chamasse a atenção dos engenheiros ou da tripulação. No total, foram 62 dias, 7 horas, 56 minutos e 22 segundos no espaço. Ele protagonizou a primeira caminhada espacial do programa do ônibus espacial em 7 de abril de 1983 e carregou a primeira mulher americana e os primeiros astronautas negros para o espaço. Também participou de 9 missões bem-sucedidas, e ninguém imaginava a tragédia que estava para acontecer. A missão, que seria lembrada para sempre, se chamava STS-51L, e além dos astronautas, o voo também seria marcado por levar uma civil para o espaço, a professora Christa McAuliffe, que fazia parte do programa chamado Projeto Professor no Espaço. Programa esse que foi anunciado por Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, com o objetivo de inspirar alunos, honrar professores e estimular o interesse pela matemática, ciência e exploração espacial. O projeto era basicamente levar um professor para o espaço para que ele pudesse dar aulas de lá. A professora escolhida para a missão foi a Christa McAuliffe, que era especializada em História Americana e Estudos Sociais, mas também apaixonada pelo espaço. Durante um ano, Christa deixou de dar aulas e participou de vários treinamentos na NASA, com salários pagos pela agência espacial, e após o anúncio da sua escolha, Christa se tornou uma verdadeira celebridade nos Estados Unidos, ganhando a simpatia da imprensa e foi entrevistada por personalidades como David Letterman e Larry King. Isso causou uma verdadeira explosão no interesse público pelas missões espaciais, que estavam diminuindo cada vez mais. Fazia frio no Cabo Canaveral em janeiro de 1986. O cronograma inicialmente previa o lançamento do Challenger na quarta-feira, dia 22 de janeiro de 1986. Atrasos na missão anterior, a STS-61C, fizeram com que a data de lançamento fosse adiada para o dia 23 e depois para o dia 24 de janeiro. O lançamento foi reprogramado novamente para sábado, dia 25 de janeiro. Devido ao mau tempo no local, as previsões do tempo no Centro Espacial Kennedy em 26 de janeiro fizeram com que o lançamento fosse remarcado para a manhã de segunda-feira, dia 27 de janeiro. Naquele dia, existiam mais problemas com o tempo. As previsões para o dia seguinte eram de uma manhã bastante fria, com temperatura próximas a -1 grau Celsius.
que também era a temperatura mínima permitida para o lançamento. O ônibus espacial nunca havia enfrentado essas condições e muitos de seus componentes não tinham sido testados para o lançamento nessas temperaturas. Depois de 6 adiamentos devido a instabilidades climáticas e problemas técnicos, o lançamento do Challenger para a missão STS-51L foi confirmado para o dia 28 de janeiro. Na manhã do dia 28, a temperatura no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, estava muito abaixo do ideal para o lançamento. Mas o lançamento ocorreu às 11 horas e 39 minutos e cerca de 73 segundos após o lançamento, o Challenger foi envolvido por uma enorme bola de fogo e seus 2 foguetes, propulsores de combustível sólido, se separaram em diante a milhares de pessoas que assistiam por TV, como também parentes dos astronautas que estavam presentes no local do lançamento. Minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Para quem não estava assistindo pela TV, era difícil saber o que aconteceu, mesmo após um anúncio de que o ônibus espacial havia explodido diante de centenas de testemunhas. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com os astronautas. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. A fumaça no céu era estranha e se espalhou por toda a parte. Pouco depois, um paraquedas foi visto descendo rumo ao oceano. Havia a esperança de que ao menos um dos tripulantes tivesse conseguido escapar, mas era apenas uma das peças do foguete e levou algum tempo para todos assimilarem o que haviam acabado de presenciar. Meses depois, após diversas investigações, concluiu-se que a causa do acidente foi devido a um vazamento de combustível e problemas nos anéis de vedação da nave. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se a NASA tivesse escutado seus engenheiros.